pregado um tema desafiador. Tenho pregado na igreja sobre o livro do Eclesiastes e a santidade dos votos é o tema da mensagem desta manhã. Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, capítulo de número 5. Uma palavra inicial acerca do livro do Eclesiastes. É comum, quando nós temos contato com este livro, apenas focarmos naquelas passagens mais agradáveis para os nossos olhos. Por exemplo, aquela que diz que há tempo para tudo, capítulo 3, ou já no final do livro, quando há uma palavra de desafio ao jovem para que ele lembre do seu Criador nos dias de sua mocidade. Mas a grande verdade é que o livro do Eclesiastes, ou do pregador, o Coelet, o rei e pregador, o sábio de Israel, Salomão, é apresentar aos filhos de Deus, em todas as eras e épocas, a visão correta que nós devemos ter da vida debaixo do sol. É uma expressão recorrente no livro do Eclesiastes. Ele vai mostrar que a vida do homem nesta terra, porquanto caiu em seus delitos e pecados e se encontra morto, ela é sempre cercada da névoa da vaidade desta terra. Por isso que ele vai usar sempre a expressão, repetitivamente, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nós precisamos entender esse conceito porque, muito mais do que tentar compará-lo com a palavra vaidade para o ocidental, a ideia ela é muito mais de uma névoa ou de um vapor ou de algo passageiro enquanto nós vivemos aqui, quando trabalhamos, quando lidamos com autoridades ou lideramos, quando nós comemos ou quando nós bebemos, quando nós fazemos qualquer outra coisa, a parte de Deus, Salomão então vai nos ensinar, tudo isso sempre será vaidade. E até mesmo nas coisas mais simples da vida, o sábio vai nos mostrar que é importante buscarmos a sabedoria que vem de Deus. Então, ele chega no capítulo de número 5, versículos de 1 a 7, que compreende a sessão que nós vamos ver hoje pela manhã, e como um pregador, ele agora vai aplicar aquilo que ele vinha falando anteriormente. Salomão respondeu diversas objeções dos homens a respeito de Deus, ou contrárias a Deus, questionando a sua soberania, questionando o seu governo sobre a terra, questionando a razão por que, se ele controla toda a terra, as injustiças elas imperam. Os homens ricos e maus prosperam, enquanto os crentes, às vezes, em sua pobreza, padecem. Salomão, então, ele responde cada uma dessas objeções, e ainda que muitos estudiosos do Antigo Testamento neguem a verdade, e afirmem que este livro apenas descreve um pessimismo profundo de um homem desesperado e triste por abandonar os caminhos do Senhor, muito mais do que isso, Eclesiastes nos apresenta a forte esperança de um homem, sim, que se afastou dos caminhos do Senhor, mas agora já sendo velho e extremamente experiente, porque pediu aquilo que é mais rico, o maior tesouro que o Senhor pode dar aos homens nesta terra, a sabedoria. Ele agora se propôs a enxergar a vida debaixo do sol, como se Deus não estivesse controlando a situação. Embora ele sempre lembre, ele está ali, a sua mão opera, nós somos guardados pela mão de Deus. A visão, então, é de um tecelão. Deus, como o grande tecelão da história, trabalhando o seu belo tapete da graça, e os homens por debaixo, sem perceber, em meio aos entrelaçados da vida, uma figura feia e não conseguindo enxergar toda a beleza daquele que a própria Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós chegamos no capítulo de número 5, e ele vai aplicar tudo o que está dizendo a respeito de como nós deveríamos nos aproximar do Senhor ao nos dirigirmos para a sua casa. Como deveríamos entender a graça da santificação e a vida da santidade debaixo do sol, quando nos aproximássemos de Deus para fazer aquilo que é mais importante para o homem, o fim principal de sua existência. Os nossos catecismos apontam para essa verdade bíblica.
glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Pastor Broto trouxe para nós uma explicação e uma exposição extraordinária daquilo que é sombra e se cumpriu em Cristo. Daquilo que era o véu, ou estava por detrás do véu e foi rasgado mediante a obra maravilhosa de Cristo. Isso vai me ajudar muito quando for tratar com vocês das questões relacionadas propriamente aos votos. Mas existe ainda uma importante palavra para nós neste quesito, e também será o nosso desafio apresentar. Então, prestem atenção à leitura, versículos de 1 a 7, eu peço a vocês da palavra verdadeira e salvadora do nosso Senhor. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Guarda o pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Tratando deste livro, Phil Ryken, ele começa abordando o capítulo de número 5 com uma ilustração interessante. Ele descreve um dia de domingo quando a família se acorda e começa a se arrumar para ir para a igreja. E então, em meio à arrumação, o pai tromba numa cadeira e ele então cita uma palavra dura ou até mesmo uma palavra feia. A sua filha está discutindo com a sua mãe que roupa vestir ou que vestido colocar. A criança mais novinha à mesa está querendo comer cereais ou querendo tomar um iogurte. E assim, em toda essa agitação, o pai agora está no carro e buzina esperando a filha e a esposa entrarem porque elas ainda estão se arrumando e ele não quer chegar atrasado na igreja. E eles saem assim para a casa do Senhor. A ilustração então conclui com estes chegando à casa do Senhor, a igreja, e eles estavam em toda essa agitação, mas de repente, ao verem o primeiro irmão, eles sorriem. E eles entram e dizem, Deus te abençoe, e eles leem a palavra, e eles fecham os olhos a orar, e eles até cantam, oh, como é bom que vivam unidos irmãos. Só que tudo o que vem à frente não revela uma preparação real para aquilo que eles precisavam fazer ao entrarem na casa do Senhor. Salomão, ele vai tratar deste assunto aqui primeiramente, no versículo de número 1, nos mostrando a necessidade de guardarmos o pé quando entrarmos na casa de Deus. E ele vai falar isso dizendo que, primeiramente, aquilo que eu apresentei para vocês, à guisa de ilustração, não é fantasia, mas por vezes é uma realidade para nós. É dessa forma que, por vezes, nos dirigimos para a igreja. É dessa forma que nós nos preparamos anteriormente para o dia do Senhor, para o momento crucial da nossa vida e da nossa fé. E é assim que nós entramos e rapidamente nós já estamos prontos para falar, ou para pregar, ou para ensinar, ou para orar, ou para cantar, ou fazer outra coisa qualquer. Salomão chama isso de tolice, porque ele diz que, primeiramente, quando nos aproximamos do Senhor, a atitude inicial de todo o cristão deve ser estar pronto para ouvir. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, verso de número 1. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Ouvir é bem melhor do que falar e falar descontroladamente ou oferecer um sacrifício sem nenhum preparo, sem nenhum cuidado, sem nenhum temor ou piedade na alma.
Lutero dizia que a casa de Deus, antes de todas as coisas, é a casa da fala. A igreja se reúne para adorar o Senhor. A igreja se reúne para cultuar o nome de Deus, e o ponto culminante desta adoração é aquilo que Calvino já dizia quando o evangelho é pregado em nome de Deus. Deus mesmo pessoalmente fala. Então, a lógica bíblica, ela não é diferente quando nós buscamos a harmonia para esta preciosa verdade. Vejam comigo Tiago, a carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eclesiastes 5 abre o assunto, ou inicia o assunto com uma exortação verdadeira acerca da reverência na adoração a Deus. Não fazer isso é um sacrifício de tolos, e a primeira atitude, então, que devemos tomar, portanto, é sentar e nos preparar para ouvir o Senhor. Eu disse aos irmãos que o ponto culminante e crucial de um culto ao Senhor é a sua pregação, a pregação da sua palavra, mas lembrem-se, toda a condução do culto é guiada pelo Espírito e pela palavra. A chamada adoração, a saudação, o hino, o salmo entoado em louvor ao Senhor, a leitura reverente da palavra, o anúncio da confissão e arrependimento, a sua declaração de perdão, a exposição, a pregação fiel da Sagrada Escritura, a ministração dos sacramentos, tudo isso envolve o crente em um ambiente solene, onde ele deve estar preparado primeiramente para ouvir, e não para se apresentar cheio de demandas, ou de palavras frívolas, ou de sacrifícios tolos. Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo 19, diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez de forma racional, colocou em nós o seu Espírito. Nós, então, entendemos por que devemos adorá-lo em espírito e verdade. A adoração verdadeira, ela parte de um coração transformado e segue em obediência à palavra de Cristo. São esses os adoradores que o Senhor busca para si, João capítulo 4. Mas por vezes nós teimamos e nos esquecemos que para que isto funcione bem, um coração rendido e piedoso ao Senhor precisa entender de uma vez por todas que não temos duas bocas, mas dois ouvidos. Ouvir é melhor do que falar, porque se estamos prontamente dispostos a ouvir, demoraremos bastante para dizer alguma coisa diante do Senhor e, consequentemente, demoraremos muito mais para nos irar perante Ele. O versículo 20 deixa claramente isso para nós: a ira do homem não produz a justiça de Deus, de forma que, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A ideia de ouvir nos prepara para entender a importância de acolher e vai nos afastar de um sacrifício ou de um culto tolo, onde às vezes nós nos tornamos extremamente técnicos no quesito adoração, onde nós sabemos tudo o que acontece e todas as palavras, e até mesmo onde os pastores chegarão na aplicação final de seus sermões, mas nós não estamos prontos para ouvir. Infelizmente, a nossa sociedade ou o cristianismo do nosso tempo, a fé reformada sendo resgatada em nosso país, precisa redescobrir a importância de ouvir para uma melhor reflexão e meditação. A nossa herança puritana, os herdeiros, ou nós como herdeiros dos puritanos, precisamos aprender com eles. Eram homens de profunda reflexão e meditação. Não é sem razão que nós temos neles a maior biblioteca evangélica do mundo. Nós produzimos pouco, porque ouvimos muito pouco, meditamos muito pouco,
não acolhemos com mansidão a palavra implantada em nós, poderosa para salvar a nossa alma, consequentemente, corremos o risco de dominicalmente oferecermos sacrifícios de tolos. Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, nos lembra que o tolo é assim. O tolo é o indivíduo que não necessariamente tem um QI baixo. Ele não é um indivíduo abaixo da média, às vezes ele é um indivíduo muito inteligente, e quantos de nós reformados, às vezes, somos tão inteligentes e tão capazes que nem escutamos mais os nossos pais. Essa é uma realidade tão triste hoje, irmãos, quando vejo as redes sociais. Frangotes na fé reformada agora, colocando gigantes e homens que com experiência e piedade batalharam por tanto tempo pela fé reformada, são colocados no latão do lixo. Porque estes sim oferecem os melhores sacrifícios. Salomão chama isso de tolice. O tolo, na Bíblia, é aquele que nunca está pronto para ouvir o conselho dos sábios. Mas ele sempre tem uma palavra na ponta da língua. A sua língua, na realidade, é como espada pronta para ferir, enquanto a palavra do sábio é medicina. Vejam que Tiago, ele vai à fonte da riqueza e da sabedoria veterotestamentária e diz que devemos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. O que produz um sacrifício tolo e com mansidão devemos receber a palavra em nós implantada. A Confissão de Fé de Westminster, ela nos ensina, capítulo 21, parágrafo 5º, a sã pregação e o consciencioso ouvir da palavra em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência, é uma parte importante do culto religioso oferecido a Cristo. Percebam que o ouvir consciente da pregação da palavra de Deus, com entendimento, fé e reverência, é uma parte importante do culto solene que prestamos a Cristo. De forma que, quando nós pensamos em teologia reformada e somos guiados para a verdade das Escrituras, a comunidade dos santos participa, sim, ativamente do culto a Deus, quando, primeiramente, entende a necessidade de ouvir com atenção a palavra sendo ensinada e pregada. Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 160, nos diz: como é que nós devemos ouvir a palavra pregada? Olhem só as dicas ou as orientações que nos são dadas na pergunta 160 quanto à maneira como nós devemos nos portar. Primeiro, que nós devemos atender a palavra, a pregação da palavra com diligência, preparação e oração. Não há como diligente, preparadamente e orando antes recebermos a palavra da forma adequada. Muitos de nós nos dirigimos para as igrejas, as nossas igrejas, dominicalmente assim. E é rápido e fácil começarmos a pensar que a hora do almoço já está chegando, que o pastor está demorando no seu sermão, porque eu não consigo atender com diligência, porque eu não compreendo de fato na minha alma que é a palavra de Deus sendo anunciada. Eu não me preparo para isso, eu não oro pelo pregador, pelo pastor da igreja, para que pregue com fidelidade o evangelho, mas a Bíblia diz que eu devo atender a pregação da palavra com diligência, preparação e oração. Segundo lugar, que eu devo comparar com as Escrituras aquilo que ouço. Eu estou atento e participativo. Eu estou ouvindo a explicação no sermão que o pastor está dando e eu vou conferindo com a Escritura, assim como os bereanos, para saber se é verdade. Eu sou desafiado pelo catecismo a receber a verdade com fé, amor, mansidão, prontidão de espírito. Muitas vezes eu me dirijo com o espírito rebelde. A ira do homem não produz a justiça de Deus, e é assim que por vezes eu recebo a palavra de exortação. Recentemente, pregando na igreja em Eclesiastes, eu usei o seguinte termo: a tolice e a meninice de jovens ateus. Eu fui abordado com muita ênfase por um jovem lá na igreja, porque ele disse: o senhor estava falando para mim. E eu disse: quantos tolos como você eu tenho aqui na igreja? Jovens que cresceram na igreja, que aprenderam a palavra do Senhor, que foram ensinados no caminho da aliança e agora desprezam de forma rebelde
a palavra e a prescrição divina. Nós devemos receber a palavra com fé, amor, mansidão, prontidão de espírito. O Catecismo Maior então prossegue e diz, em quarto lugar, que eu devo receber a verdade como ela é, palavra de Deus. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele agradeceu a Deus porque eles haviam recebido a palavra pregada como de fato ela era, a palavra de Deus. É assim que nós devemos nos aproximar da casa do Senhor, guardar o nosso pé quando entramos na casa do Senhor. Quinto e penúltimo lugar, o Catecismo diz que devo meditar na palavra e conversar a seu respeito uns com os outros. Quando pregava sobre o dia do Senhor, em uma das mensagens eu disse assim, você quer medir a qualidade e o nível espiritual de um homem em sua igreja? Procura ouvir o que ele diz à porta depois do sermão. Se for futebol, você já sabe para onde ele está andando, que caminhos ele está tomando. Mas não é assim que muitas vezes a gente termina. O pastor terminou o sermão, falou da glória de Cristo, da graça de Jesus, e eu já quero saber o resultado do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber o que foi que aconteceu com o meu time preferido, se ele ganhou, se ele perdeu. A palavra de Deus nos convida a meditarmos nela quando pregada e a conversarmos a respeito dela uns com os outros. Finalmente, que nós devemos escondê-la em nossos corações. Salmo 119, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, e produzam os devidos frutos na sua vida. Versículo 25 de Tiago 1, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando nós, irmãos, consideramos a santidade de Deus, comparamos esta santidade com a nossa própria adoração, cheia de mistura, de erro, é uma maravilha acabarmos de ouvir um sermão que nos diz que o nosso acesso pleno à presença do Altíssimo não se dá por nosso mérito, mas pelos únicos e gloriosos méritos de Jesus Cristo. Porque, sejamos honestos, nós sabemos muito bem do que estamos tratando aqui. Eclesiastes 5 fala da nossa própria realidade de vida, do que muitas vezes nós estamos acostumados a fazer, e não sabemos que estamos fazendo algo mal. Vamos voltar para Eclesiastes. A primeira, então, verdade nos foi anunciada, a primeira exortação, então, do pregador nos foi dada. E aí, seguindo, ele vai dizer no versículo de número 2 que após a atenção em ouvir a palavra, eu devo prestar atenção naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu vou falar. Versículo 2 diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Salomão não estava preocupado apenas com a forma como ouvimos, mas também com a forma como falamos. A exortação dele primeiro era, ouçam com cuidado, e a segunda é, prestem bem atenção quando vocês se aproximam da presença de Deus e oferecem a Ele o seu culto, uma relação aqui mais próxima à devoção por meio, ou pelo meio de graça que é a oração. Não me precipitar com a boca, nem com o meu coração, aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou anunciar. O que ele está mostrando aqui para nós, irmãos, nos convida à seguinte reflexão: será que realmente eu digo o que é de fato e verdadeiramente experimental para mim quando eu estou na casa de Deus para adorá-lo? É fácil ler um salmo ou cantá-lo. É fácil confessarmos um credo sem ao menos pensarmos no que ele significa. Às vezes até mesmo uma oração pode ser uma mera repetição.
Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito disso no Sermão do Monte? Vamos para o Novo Testamento novamente, o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 6, dos versículos 5 ao 8. Repetir palavras piedosas não significam que tais palavras vêm de um coração piedoso, de um coração devoto, sinceramente curvado ao seu Senhor. Jesus, então, nos ensinou, Mateus 6, a partir do versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Há aqueles que não guardam o seu pé quando entram na casa do Senhor e fazem de suas orações um momento ou um tempo de autopromoção. Ou assim como o fariseu, diante do publicano, disse: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como este pecador aqui do meu lado. Às vezes o nosso contexto se assemelha, e por isso a palavra de Cristo é verdadeira e sempre atual. Ele diz, o Senhor, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele não está aqui proibindo a oração corporativa, que sempre fez parte das reuniões solenes do povo de Deus, dirigidas por seus ministros, da oração que você deve fazer antes de pisar o seu pé na casa de Deus, como também quando você está nela. Uma informação aqui importante, Salomão provavelmente aqui está se referindo já ao templo de Jerusalém, o lugar onde o povo se dirigia para adorá-lo. Hoje, não mais o templo, mas onde a igreja de Cristo está reunida, ali está o templo do Espírito, o povo de Deus. Pode ser aqui, pode ser em outro local. O Senhor então diz que a atitude do coração deve moldar a maneira como nós oramos. Ela envolve a preparação. Há um outro documento de Westminster que a nossa denominação não adotou, mas nós temos em língua portuguesa, que é o Diretório para o Culto Público. Não sei se você já leu, se não leu, adquira, leia. Ele vai nos mostrar como nós devemos entrar, nos portar. Vez por outra eu preciso estar convidando a igreja novamente a entender onde está lá em Aracaju, porque muitas vezes a feira da alma, que é o dia do Senhor, fica parecendo a feira do mercado central da minha cidade. O ambiente, então, é o ambiente onde você se assenta, se prepara e você cuida daquilo que você vai dizer. Porque uma oração sem uma convicção piedosa de fé na obra de Cristo, seus méritos gloriosos, pode ser apenas uma vã repetição. A gente pensa que às vezes isso tem a ver com o catolicismo romano somente. Não tem. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Os homens de Deus devem levantar mãos santas e devem orar ao Senhor. As suas orações precisam amadurecer à medida em que eles crescem na graça e no conhecimento de Cristo, mas estas não podem ser vazias, porque Deus conhece as nossas necessidades e Ele atende a oração do nosso pequenino filho quando ele está orando à mesa e sendo ensinado por seus pais. Assim como a oração do ministro de Deus, intercedendo ao Senhor, buscando a graça de Jesus por seu povo. Não podemos repetir isto como se fosse algo sem sentido para nós, mas precisa ser fruto da necessidade que temos e sabemos que o nosso Pai conhece antes mesmo que a gente peça alguma coisa. Às vezes a nossa oração se assemelha ao clamor de Ana, que esperava a bênção de Deus, de ter o seu ventre então agraciado com um filho. E na casa de Deus ela não conseguia nem pronunciar o que ela estava pedindo ao Senhor, mas o Senhor sabia o desejo do seu coração.
Às vezes a nossa oração pode se assemelhar à daquele publicano que apenas batendo do peito e sem coragem de olhar para os céus dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É importante, portanto, irmãos, termos consciência da distinção que Salomão nos chama a atenção e nos adverte quando nós entramos na casa de Deus. Ele diz: não se precipitem com a boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Sabem por quê? Porque existe uma distinção importante entre o Criador e a criatura. Isto traz para nós implicações práticas. O profeta Isaías nos lembra: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. É a clara verdade diante de nós, de que quando nos reunimos para adorar ao Senhor, nós estamos diante do esplendor da sua santidade. Voltamos então para Eclesiastes 5, e Salomão então completa no versículo de número 3, dizendo que devemos deixar que sejam poucas as nossas palavras, e ele explica por quê no versículo 3. A comparação dele é familiar para quem dorme e talvez também tenha um sonho. Ele diz: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Sonhos são suscetíveis a nós durante a noite e são bem esquisitos. Assim como a falta de reflexão e compreensão do Deus a quem servimos e adoramos, triuno, glorioso e santo, quando nos aproximamos dele, não devemos fazer isso com precipitação. Devemos agir cuidadosamente. E aqui, irmãos, mais uma vez, um apelo importante para aquilo que nos diz e nos ensina nossa herança presbiteriana reformada. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. As nossas confissões são exposições e guias fiéis para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Não é à toa ou sem sentido que tanto os catecismos de Westminster como Heidelberg concluem os seus ensinos com a oração do Senhor. Porque os discípulos, quando ouviram acerca do que Cristo disse, do cuidado do falar, do aproximar-se da presença de Deus, eles fizeram um pedido: Senhor, ensina-nos como orar corretamente. O Senhor, que atende às nossas orações, então não nos deixou sem direcionamento. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sem esse direcionamento, por vezes nossas orações são pobres, são falhas, são repetitivas, sem sentido, mecânicas. Ou então são substituídas por gritarias e por repetições desconexas. Não são uma apresentação daquilo que cremos, da glória de Deus, fruto de um coração piedoso e devoto ao seu Redentor. A graça da santificação, irmãos, portanto, inevitavelmente deve passar por este cuidado que todos nós devemos ter. O trabalho leva a muitos sonhos, a insensatez leva a muitas palavras, e nós precisamos, então, cuidar do ouvir e do falar, porque na sequência, então, ele fala a respeito dos votos. Para que não sejam apenas palavras, palavras e meras palavras, nós precisamos entender, então, a razão por que nós estamos aqui diante de Eclesiastes 5. Versículo de número 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque sem razão se iraria Deus por causa da tua palavra,
a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Não demore a pagar o voto que você fez a Deus. Ele não tem prazer no voto feito por alguém que é tolo. Ele exige que você pague o que você prometeu, senão é melhor que você não vote, para que você então faça isto e não tenha como pagar. Há uma orientação bíblica a respeito deste assunto. Deuteronômio capítulo 23, vamos para o 5º livro da Bíblia. Eu quero compará-lo com vocês. Deuteronômio 23, versículo 21 ao 23. Veja que esta terceira exortação da parte do pregador de Israel, rei e pastor de Israel, Salomão, ele envolve um assunto também importante para a nossa compreensão. Aqui em Eclesiastes, nós não estamos falando de um voto pecaminoso, mas sobre a promessa santa de oferecer a Deus um presente ou um sacrifício. E Deuteronômio 23, de 21 a 23, nos orienta: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, caso você não cumpra. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor, teu Deus, o que falaste com a tua boca. Este voto aqui, então, mencionado em Deuteronômio 23 e repetido na exortação salomônica em Eclesiastes 5, não tem nada a ver com aquilo que ainda hoje revela a nossa falta de compreensão mais profunda e dedicada do exercício de ouvir as instruções. Talvez quando eu terminar aqui, se nós fizermos um quiz aí, um momento de questionamentos, ou de um questionário, muitos não vão lembrar quase nada do que eu estou falando aqui. E do que os pregadores iniciais também já disseram. A nossa sociedade, ela se desacostumou a ouvir, quando na realidade, eu lembro aos irmãos mais uma vez, são 2 ouvidos e uma boca somente. A realidade, então, aqui, ou a verdade, está envolta em uma atitude de culto ao Senhor. A nossa ignorância, então, faz com que a gente critique votos católicos, mas a gente gosta de fazer votos esquisitos, esperando uma bênção do Senhor no corta-cabelo. Eu falei em 2009, nos Simpósios Puritanos, e agora fui convidado a falar em 2016. Não tem nada a ver com a barba que eu deixei crescer. Não foi voto, não, mas tem gente que não faz a barba. Tem gente que nega aquilo que Deus santificou e que nós devemos, então, desfrutar na vida debaixo do sol de forma alegre, feliz, plenamente satisfeita, porque são alegrias que Ele nos dá. Enquanto nós sofremos e peregrinamos neste mundo, comida e bebida, e começam a se abster destas coisas, acreditando que estes votos são válidos. Quando Paulo fala, por exemplo, da abstinência sexual entre casais, em 1 Coríntios, ele diz que não fosse por muito tempo, mas apenas para a oração, para que os cônjuges não fossem tentados. O voto, então, irmãos, ele sempre envolvia essa atitude de culto, mas não anulava aquilo que é primordial e autoritativo da parte de Deus. Por exemplo, as moças aqui, que ainda não casaram, elas estão debaixo da autoridade de seus pais. Deuteronômio 30 nos lembra que se estas fizessem um voto, e seus pais soubessem que elas fizeram um voto de abstinência, ou seja, de celibato, o pai podia anular. E ela não seria punida pelo Senhor, porque a autoridade do seu pai, conferida pelo Senhor, era maior do que o voto. Se ela, então, permanecesse neste voto, o pai não fez nenhuma questão e ela vem a se casar, ela agora não está mais debaixo da autoridade do seu pai, mas da autoridade de seu marido. Este também podia anular. Por quê? O que é que prevaleceria? Prevaleceria a autoridade dada por Deus e a bênção matrimonial, que não pode permitir que agora, de repente, um dos cônjuges diga: eu não vou mais atender às necessidades sexuais da minha esposa. É voto. Isso aí é chamado de sacrifício tolo.
E aí, se você caminhar um pouco mais comigo, você vai perceber que o contexto desse voto, ele estava muito mais relacionado à sua dedicação à casa do Senhor, à sua confissão de fé e de desejo de servir ao Senhor, mas sem anular aquilo que Deus já estabeleceu. Lembrem de Jesus, os fariseus foram questionar o Senhor, Mateus capítulo 15, porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Talvez eles tivessem medo que o Zika se espalhasse lá naquela região. Mas aí Jesus disse, vocês estão dizendo isso e vocês estão anulando o mandamento de Deus, estabelecendo leis e tradições humanas, por quê? Deus diz no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Vocês então criaram determinada lei e estabeleceram determinado voto para desobrigá-los de cuidar dos seus pais e dizem, é oferta ao Senhor tudo o que eu tenho, eu não tenho mais obrigação para com meus pais. O Senhor Jesus Cristo então disse, isso está errado. Vocês não podem desenvolver ou fazer votos tolos. E a nossa confissão de fé, por exemplo, me permitam aqui ler para vocês, o capítulo de número 21, que fala a respeito dos votos, diz, a partir do parágrafo 5º, o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Capítulo 22 trata dos juramentos legais e dos votos. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso, com igual fidelidade. Então, observem a conexão com o culto ao Senhor. Eu vou chegar mais adiante nisso, tentar esclarecer da melhor maneira possível para a gente. O voto, parágrafo 6º, não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas, ou para obter o que desejamos pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Os votos da ordenação. Um jovem se apresenta ao conselho da sua igreja e diz, eu quero ser pastor. O conselho, então, se for sensato, primeira reação é tentar desanimar este cabra. Você tem certeza do que você quer mesmo? E ele vai tentar de todas as maneiras testar esse jovem para saber se realmente é o que ele quer. Um conselho maduro vai perceber as implicações do que ele está mais adiante prestes a fazer. A sua vida não será jamais a mesma. Não será mais a mesma. Ele vai dedicar-se agora à pregação do Evangelho, ele pode ser direcionado, mandado para qualquer lugar, ele pode ser tomado do Canadá e mandado para o Brasil, pego do Brasil, mandado para a África, ele vai agora servir ao Senhor, e ele votou fidelidade ao Senhor, a sua cruz e a sua coroa. Esse é o sentido do voto, por exemplo. Não tem nada a ver com essa tolice de deixar cabelo crescer, ou de deixar a barba crescer, ou coisas desse tipo. É algo muito mais solene, algo muito mais sério diante de Deus. E aí, então, parágrafo 7º diz, ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Aí eu pergunto a vocês, pais, certamente vocês não estão se encaixando em nenhum desses votos papistas aqui, mas pensem um pouco comigo. Os votos que vocês fizeram no dia do batismo de seus filhos, criá-los na disciplina e demonstração do Senhor, reconhecendo que eles são pecadores como vocês, mas que assim como a água purifica o nosso corpo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e esta é uma promessa para nós e para os nossos filhos. Vocês se comprometeram a ensiná-los a ler, para que leiam a palavra de Deus, para que possam ir à igreja. E o que vocês estão fazendo? Criando seus filhos para o mundo, deixando seus filhos abraçarem o mundo. A palavra de Deus em último plano. Seus filhos devem ser preparados
para que sejam homens e mulheres de Deus e que cumpram seus mandatos, constituindo famílias. O que vocês dizem? Que conversa é essa de casar cedo demais? Não, ele precisa ter tudo para casar. Não, ele não precisa ter nada, senão a resolução firme de que aquilo que ele votar diante do Senhor e da igreja para o seu cônjuge seja até o fim. Mas nós negamos e quebramos votos constantemente. Pensemos nós, oficiais de igreja, votos de fidelidade à Escritura e às confissões, e permitimos que erros perniciosos adentrem a igreja. Nos curvamos ao Evangelho segundo os nossos filhos, é aquilo que os filhos querem, não aquilo que diz o Senhor. Permitimos que tudo aconteça no culto solene ao Senhor, ao invés de lutarmos por ensinar e orar ao Senhor para que haja reforma, maturidade e mudança de vida. Não cumprimos os nossos votos solenes quando negamos a verdade da palavra e chegamos para o pastor e dizemos: pastor, pega leve aí, o senhor está pregando pesado demais. Conheço um amigo meu que está agora deixando uma igreja, depois de fazer um trabalho extraordinário, porque o conselho advertiu que ele estava pregando muito contra o pecado. Isso sim é negar os votos solenes que fizemos um dia na presença do Senhor. Pensemos nós, membros da Igreja de Cristo, os votos da nossa profissão de fé. De que um dia nos dedicaríamos integralmente ao Senhor, que caminharíamos com os nossos líderes e os apoiaríamos até quando eles fossem fiéis às Escrituras. Nós damos trabalho. Nós não nos dedicamos como deveríamos, nós não abraçamos a causa como deveria ser feita. Esses, infelizmente, são votos que constantemente nós quebramos, e o contexto lá em Eclesiastes, ele é fortemente religioso, porque ele lida com uma área extremamente complicada da vida dos homens, e que Salomão vai mostrar que também, quando nós erramos nisso, caímos na mesma vaidade dos homens, que são tolos. Eu vejo hoje um desgaste muito grande de pastores e membros da Igreja de Cristo no Facebook, WhatsApp, discutindo sobre política, democracia, a busca pela igualdade entre pessoas. Salomão capítulo 10 vai dizer que isso se chama o quê? Ou como isso se chama? Tolice. Porque ainda que nós nos apoiemos ou busquemos algo que porventura seja ideal para nós, Deus continuará nos ensinando que, conquanto tenha feito todos os homens, mulheres, à sua imagem e semelhança, existirão reis, príncipes e súditos. Existirão fracos e fortes. Existirão feios e bonitos, cabeludos e carecas. Não podemos mudar isso, ricos e pobres. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que mais importa. Isso significa calarmos diante das injustiças que vemos? Não, mas cumprir o chamado da igreja, que é ser testemunha da graça de Cristo para o mundo. Vocês fizeram votos de promover a glória de Cristo entre os homens, membros e oficiais. Quantos de nós abraçam fortemente em oração, dedicação, cuidado, o fazer discípulos de todas as nações? Pouco comprometimento missionário há entre nós. E nós sabemos que o moderno movimento missionário foi encabeçado sempre por homens que pregaram a mesma verdade que nós pregamos. A situação, então, irmãos, ela nos aponta para aquilo que nós devemos fazer, e voltando para Eclesiastes 5, nós começamos a perceber que nós, por vezes, enveredamos pelo mesmo caminho de Ananias e Safira. A visão aí do mensageiro, hebraístas concordam, apontava para um ministro, a palavra literalmente quer dizer anjo, mensageiro de Deus, ou ministro de Deus, que tinha por obrigação receber os votos, ou o cumprimento de tais votos, envolvia dinheiro.
ofertas à casa do Senhor. Muitas vezes nós nos vemos como Ananias e Safira: Senhor, eu estou trazendo para a tua casa tanto, quando na realidade não é a verdade da nossa alma, do nosso coração. E nós nos esquecemos o que aconteceu com Ananias e Safira, porque se eles não tivessem feito aquilo, que mal haveria? Eles poderiam ter dito: vendi por 100, estou trazendo 50, mas mentiram para o Espírito, morreram. Salomão nos adverte e diz: não façamos isso, pois não sabemos que estamos fazendo algo mal. Não consintas, versículo 6, que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? É sério, irmãos, os votos solenes que afirmamos diante do Senhor um dia, da nossa pública profissão de fé, os votos da nossa ordenação como oficiais, os votos do nosso casamento um dia, da nossa união com o nosso cônjuge. Isso tudo é muito sério. São votos solenes que ainda hoje nós podemos assumir e devemos assumir diante do Senhor, mas se assumirmos, devemos cumprir. Finalmente, versículo 7, então, nos diz: porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Quem julga que Salomão agiu de forma pessimista ao escrever este livro se esquece de pontos específicos como este e outros no livro que nos revelam que a parte de Deus nada disso pode ser cumprido ou alcançaremos bom êxito. Porquanto o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria nos convida a confiar no Senhor de todo o nosso coração, Provérbios capítulo 3, e não nos estribar em nosso próprio entendimento. Isso é tolice. Provérbios 3 nos convida também a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e a honrá-lo com todos os nossos bens e com as primícias do nosso rebanho, ou seja, isso é verdadeiro voto diante do Senhor. Optar pela sabedoria e considerar tudo menor a serviço do reino de Deus. A sabedoria, diz Salomão, é mais valiosa do que qualquer tesouro deste mundo. A sabedoria não pode ser comprada, mas Deus concede a todo aquele que lhe pede. Temer a Deus é o princípio da verdadeira sabedoria e fará com que nós aprendamos a ouvir, a falar e a votar com responsabilidade. Nós estamos, irmãos, tão envolvidos com política hoje, que até saber votar, eu acho que a gente sabe melhor do que os votos que nós fizemos diante do Senhor religiosamente. Deveria ser o inverso. Isso ia fazer com que nós pensássemos política biblicamente, entendendo primeiramente o que deve vir diante de Deus. É experimentar a vida debaixo do sol, corandel, diante de Deus, na presença de Deus. Isso só pode ser, irmãos, desfrutado se nós entendermos verdadeiramente o sentido do temor ao Senhor. E aí, com isso eu quero encerrar, lembrando aos irmãos que o nosso dilema, portanto, é este: nenhum de nós tem capacidade de cumprir perfeitamente tais votos. Todos nós nos encaixamos em alguma situação onde não cumprimos o que prometemos, somos falhos. Temos a necessidade e as exigências de Deus diante de nós, mas este é o meu dilema: eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de um Salvador. Eu necessito de alguém que possa perfeitamente cumprir o que Adão, o meu primeiro pai, não cumpriu. Eu então me encontro com o inário do povo de Deus e chego no Salmo de número 116, um dos salmos do Halel, e lá eu encontro o que o meu Cristo cantou no dia em que Ele perfeitamente estava prestes a cumprir, porque votou diante do Senhor. O Salmo 116, então diz, a partir do versículo 14,
O 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, isso envolve voto. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele morreria para cumprir o seu voto ao Pai. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. A razão por quê? Temos então a certeza e a esperança de que nossos votos, não obstante nossas fraquezas, são aceitos diante de Deus. É porque Cristo, nosso Senhor, cumpriu perfeitamente os seus votos por nós. Sendo nosso Redentor, o Redentor dos eleitos, se fez Senhor e Cristo para o seu povo. A razão por que, ao guardarmos os nossos pés quando entramos na casa de Deus, devemos ter a consciência de onde estamos e a quem adoramos. É porque quando caminhamos pelo saltério, chegamos em um dos salmos messiânicos mais bonitos da Bíblia. Salmo 22. A partir do versículo de número 22. Sua segunda parte, que fala do resultado do seu penoso sofrimento. Seu triunfo e glória, o Cristo. Salmo 22, a partir do versículo 22. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembra do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa entre as nações. Cristo Jesus é a razão por que entramos e temos acesso à presença do Altíssimo por seu sangue somente. Cristo Jesus, o perfeito Filho de Deus, que pôde cumprir perfeitamente os votos propostos e os honrou correta e fortemente para a glória do nome do Pai. Cristo Jesus, a única razão por que aqui estamos e temos certeza e segurança de que Ele nos sustentará com suas mãos poderosas e nos concederá graça, para que então pobres homens pregadores como nós consigam, sustentados por suas mãos, cumprirem o seu chamado fielmente, que um dia votaram anos atrás em sua ordenação. Cristo Jesus, razão por que vem louvor aceitável da grande congregação. Cristo Jesus abre a grande reunião solene da Assembleia dos Santos, quando em Hebreus 2 ninguém foi visto, senão ele cumprindo isto e declarando os louvores de Deus no meio da igreja. Cristo Jesus é aquele que é honrado e glorificado por todo o seu povo quando este entende a santidade dos votos.